Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estou aqui hoje com vocês para gravar mais uma videoaula, hoje com o tema sobre planejamento de vendas. Antes de começar então a apresentação dos slides aqui com vocês, eu gostaria de fazer algumas provocações, né, algumas reflexões da parte de cada um de vocês para que a gente pudesse compreender um pouquinho da razão e da importância do tema planejamento de vendas dentro do contexto da administração de vendas como um todo. Uma primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês, quando a gente fala sobre planejamento de vendas, é entender, por exemplo, se é claro para cada um de vocês qual é a distinção entre quando a gente se remete ao termo planejamento de vendas ou ao termo previsão de vendas. Já pararam para pensar nisso? Qual é a diferença que existe entre esses dois termos, né? Aparentemente eles parecem semelhantes, mas no fundo eles estão entrelaçados, interligados, mas eles não têm o mesmo significado, né? Então essa é uma das questões que nós vamos abordar na aula de hoje. Uma outra questão que é muito comum, vocês já teriam ouvido, muito provavelmente, seja termos em relação à participação de mercado de uma empresa, ou ao market share, como alguns marqueteiros costumam dizer, né? É de conhecimento de vocês, assim, o que que significa uma participação de mercado, né? Ou o que que é o market share, o que que significa esse termo, né? Em termos de gestão de vendas, né? Então, a aula de hoje também ela traz dois conceitos, que é o conceito de potencial de mercado e potencial de vendas, que eu acredito que vai ajudar vocês a terem um maior entendimento sobre esses termos que são comumente utilizados aí em artigos, em reportagens, né, em noticiários e etc. E por fim, gente, eu também vou trazer para vocês na aula de hoje algo que é direcionado a como é que as empresas então podem de fato calcular o seu mercado, né? Estimar qual é o tamanho do mercado que elas se estão inserindo, né? Se é uma nova empresa ou que elas estão participando se a empresa já existe. Então a aula de hoje aborda esses três conceitos fundamentais assim em planejamento de vendas, né? Que está entrelaçado com a administração de vendas. Tudo certo, pessoal? Então vamos em frente. Bom, a gente não pode iniciar falando sobre planejamento de vendas sem antes a gente resgatar alguns conceitos, né, básicos sobre o que é planejamento, os níveis de um planejamento, bem como aquela tradicional pirâmide de planejamento estratégico que eu tenho a certeza que vocês tiveram na disciplina de TGA, ou Teoria Clássica da Administração, no início do curso. Então, quando a gente fala em planejamento, planejamento não é bola de cristal, planejamento não é adivinhação, planejamento não é achismo, né? Como eu costumo dizer para vocês, enquanto a gente está lá no início da nossa trajetória educacional, né? Ensino fundamental, ensino médio, e até mesmo na universidade, a gente pode se permitir a trazer informações no conceito do achismo, mas à medida que a gente vai buscando esses conhecimentos e vai se graduando nessas áreas, né, o achismo fica lá no passado e a gente passa realmente a fazer estimativas, prognósticos, previsões e etc. Então, por que que eu trago isso para vocês, gente? Porque, antes de mais nada, o que que é o planejamento? O planejamento não é um exercício de adivinhação, e sim um processo contínuo de pensamento, né, sobre o que que eu desejo, né, ser no futuro, ou como eu desejo estar no futuro, né? Então, eu projeto no planejamento a minha visão de futuro, e a partir dela eu começo a delinear, ou seja, descrever as formas, né, os meios, né, que eu vou tornar esse meu desejo, essa minha intenção, né, esse meu sonho de futuro em realidade. Então, vocês começam a entender que quando a gente fala isso, a gente está sim de fato trazendo o conceito de planejamento para uma visão de futuro, mais entrelaçado, né, associado a um plano com objetivos, né, etapas, né, para que esse desejo, né, de futuro possa ser atingido. Então, trouxe aqui um conceito do autor Oliveira, mas eu gosto muito também do conceito do Peter Drucker, que é um dos papas, né, da nossa administração. Então, o que que o Peter Drucker diz? Que não diz respeito às decisões futuras, mas sim às implicações futuras de decisões presentes. Opa, como assim? O que que ele quer dizer assim? Eu não decido o meu futuro, eu projeto o meu futuro, mas o meu futuro ele é definido pela forma que eu me organizo no presente. Ou seja, novamente, eu tenho uma visão futura, um sonho, mas
a qualidade e a garantia de que eu atinja essa minha visão futura, esse meu sonho, vai depender exclusivamente das ações no presente que eu faço. Então é isso que é o exercício de planejar, né? Seja em venda, seja em marketing, seja em produção, seja em qualquer área, certo, pessoal? Bom, então indo adiante, eu gosto sempre de trazer alguns princípios gerais de planejamento. Então, quando a gente fala de princípios gerais, o primeiro dele é a contribuição, ou seja, todo planejamento ele tem que estar voltado para os objetivos e propósitos da organização. Lembra da primeira aula que eu trouxe isso para vocês? Aí que nós estamos juntando novamente essas coisas. Segundo princípio geral, precedência, ou seja, em relação às outras funções administrativas. Vocês se lembram, um dos exercícios que eu fiz com vocês logo no início desse semestre foi, quando a gente pensa em gestão de vendas, né, quais as áreas da empresa que se interligam, né, com a gestão de vendas. E vocês trouxeram logística, marketing, produção, finanças, né, e outras áreas, né, RH. Por quê? Porque, poxa, todo o meu planejamento, todas as minhas ações vão impactar nessas áreas de alguma forma. Seja vendendo mais, eu preciso de maior produção, seja vendendo menos, eu preciso comprar menos, seja aumentando as equipes, eu preciso de RH para poder recrutar e selecionar, né, essas novas pessoas que irão trabalhar na empresa e assim por diante. Terceiro princípio, a abrangência, ou seja, ele sim deve, e um bom planejamento, uma boa ação de planejamento, ela vai provocar modificações tanto nas pessoas quanto nos processos, sistemas, ou até mesmo produtos e serviços que a empresa oferece, bem como ela precisa focar em maximizar os resultados e minimizar as deficiências. Ou seja, aqui eu trago para vocês os famosos 3 E's do planejamento, que são eficiência, eficácia e efetividade. Muito provavelmente eficiência e eficácia, essa diferença você já deve ter ouvido de várias outras falas de professores, né? Então, eficiência é cumprir o dever, eficácia é obter resultados. Então, eficiência é fazer direito, né? É seguir o processo. Agora, eficácia é eu fazer direito, seguir o processo e mesmo assim obter bons resultados, né? Eu posso fazer direito o processo, mas não atingir resultados. Então, a eficácia tem esse olhar. Bom, e o que é efetividade? Efetividade, mais ainda nesse contexto contemporâneo que nós estamos vivendo, gente, é a capacidade da empresa, além de ser eficiente e eficaz, de ela sobreviver nesse ambiente que ela está inserido. Então, essa é a efetividade. Então, por conta disso, todos esses princípios eles têm que garantir que a empresa seja eficiente, tenha resultados eficazes e, principalmente, seja efetiva e manter-se sobrevivente nesse mercado que ela está inserida. Certo? Bom, a partir disso, o planejamento de vendas, ou qualquer outro, né, gente? Aqui nós estamos falando em relação a vendas, ele é dividido em níveis, né? Então, essa pirâmide, né, de planejamento estratégico, né? Essa pirâmide hierárquica, eu imagino que vocês já tenham visto lá no início do curso, né? Mas eu só trouxe de volta para vocês lembrarem que uma empresa ela possui níveis, né, na sua pirâmide, então ela tem um nível estratégico, um nível tático, um nível operacional, e o planejamento ele também se movimenta nessa direção desses níveis, né? Então, como assim? Poxa, enquanto o planejamento estratégico ele vai buscar estabelecer essa direção a ser seguida por toda a empresa, né? E vai também determinar esse grau de interação que a empresa vai ter com o ambiente através das suas diretrizes, políticas e objetivos, né? O planejamento tático que ele faz, ele a partir desse planejamento estratégico, ele objetiva implementar, né, a estratégia, né, ou seja, essa visão maior da empresa nas áreas que aquela coordenação tática atua. Então, é como se a gente fosse dar um exemplo da seguinte forma. No planejamento estratégico da empresa consta lá uma visão e uma diretriz de ser uma empresa que atua em todo o mercado brasileiro. Bom, então, enquanto nível tático, se eu sou o gestor de vendas, eu tenho que levar isso para a minha estratégia tática e, a partir disso, estabelecer assim, como eu faço para realmente atuar em todos os estados brasileiros, na maior quantidade de municípios brasileiros possível. Então, esse seria o planejamento, né? Enquanto lá em cima foi da alta direção, aqui seria o planejamento de um gestor, né, da área comercial, da área de marketing e vendas, de um gestor, de um gerente de vendas ou de um gerente comercial da empresa. Então, aqui teria um nível gerencial, né? E, por fim, aí nós teríamos o nível operacional, ou seja, à medida que esse gerente olhou para
a necessidade da empresa, fez o seu planejamento tático, ele precisa distribuir esse planejamento tático para a sua equipe, de forma que esse planejamento possa ser operacionalizado em partes, né? Então, se eu necessito atuar em todo o Brasil, eu vou dividir com todo o Brasil essas metas, esses objetivos, para que essas pequenas partes, né, que juntam o todo, ou seja, as equipes de vendas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, né, elas possam entender o objetivo maior da empresa e, a partir disso, então, se movimentar nessa direção maior que seria o planejamento estratégico da empresa. Certo? Então, esse é um ponto bastante importante, que é para a gente entender que quando a gente fala em administração de vendas, nós estamos nos referindo de fato principalmente ao planejamento tático, onde tem por responsabilidade olhar, né, ter um foco para a visão e para a direção da empresa, ou seja, conhecer as diretrizes políticas, objetivos macro que a empresa tem, para poder traduzir isso em um plano tático que possa ser distribuído para as suas equipes. Certo? Bom, indo adiante, agora a gente entra na segunda parte da nossa aula, que seria assim, então, e o que é planejamento de vendas e o que é previsão de vendas? Né, vocês têm isso claro para vocês? Então, vamos tentar desmistificar um pouco, né, algumas dúvidas que pairam em cima de planejamento de vendas e previsão de vendas. Para isso, eu vou encerrar o vídeo agora, para ele não ficar muito longo, e já retorno em breve.